Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Fórmula 1. Nós tivemos aí nesse último final de semana o encerramento da temporada 2020 da maior categoria do automobilismo mundial na corrida de Abu Dhabi, né? O Grande Prêmio de Abu Dhabi, realizado sempre no circuito de Yas Marina, né? A pista que fica nos Emirados Árabes Unidos, né? Corrida aí que sucedeu aquele grande prêmio maluco que nós tivemos em Saquir, no Bahrein, e que foi um pouquinho mais normal, só que ainda assim teve um resultado um pouquinho incomum, né? Que foi a Mercedes sendo derrotada e sendo derrotada com certa autoridade, né? O Verstappen ganhou a prova nesse final de semana com o Valtteri Bottas na segunda posição e o Hamilton em terceiro, sendo que o Hamilton foi pressionado, sim, nas voltas finais pelo Alex Albon. O Alex Albon conseguiu terminar, então, no quarto lugar, uma coisa que ele deveria fazer sempre, mas que ele não conseguiu fazer muitas vezes nesse ano, não, né? E nessa última corrida em Abu Dhabi, ele conseguiu não só terminar na quarta posição, mas manter um ritmo de corrida muito bom durante toda a prova, né? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos aí desse final de semana que são mais representativos aí para a sequência do nosso esporte. Começando pela vitória da Red Bull, né? A Red Bull durante todo esse fim de semana apresentou um ritmo muito mais forte do que a gente esperava, principalmente se você fizer uma comparação com a Mercedes. Então a Red Bull, né, com o Verstappen andou na frente da Mercedes, tanto nos treinos livres como no treino de classificação e na corrida. Né? Então o Verstappen foi pole no sábado e durante a corrida no domingo ele foi sempre mais veloz, né? Então não foi uma questão de que mudou a estratégia e daí o Verstappen se deu bem e abriu uma vantagem. Não, durante toda a corrida o Verstappen foi mais rápido que ambas as Mercedes. E o Albon também foi muito bem, né? O Albon se manteve ali na mesma balada também praticamente durante toda a prova, sendo que no final da corrida, quando os pneus ali do Hamilton e do Bottas começaram a se desgastar, o Albon conseguiu até diminuir a diferença e por pouco ele não chegou a ensaiar uma ultrapassagem. Né? À primeira vista, você pensa, pô, né? Red Bull chegou na Mercedes, Red Bull vai brigar ali junto com a Mercedes no ano que vem. Mas essa é uma questão que é um pouquinho mais complicada do que parece, né? A gente tem que entender que nós chegamos na última corrida da temporada e a Mercedes já era campeã, né? Tanto no campeonato de pilotos como no campeonato de construtores. Mais do que isso, né? Os motores Mercedes tiveram algumas falhas importantes nas últimas corridas. Então o Sérgio Pérez ele explodiu o motor dele no Grande Prêmio do Bahrein e o Russell também teve um problema no motor nos treinos livres desse Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então a Mercedes percebeu que os seus motores estavam tendo falhas inesperadas quando eles estavam numa posição muito usada, né? E a Mercedes aparentemente ficou com medo de que os motores explodissem também no carro da equipe de fábrica e decidiu diminuir a potência dos motores. Então se especula que a Mercedes andou num modo conservador aí durante esse final de semana e isso explica em partes esse esse desempenho inferior
da equipe alemã, mas também, o que também ajuda a explicar é isso que eu mencionei antes, né? Então a gente já estava com os dois campeonatos decididos, a Mercedes poderia muito bem ter largado mão já da temporada e falar, não, vou desenvolver aqui o meu carro 2021, porque, né, é mais importante trabalhar num campeonato a ser ganho do que um campeonato que já está ganho. Mercedes não tinha nenhuma marca para conquistar, não podia ganhar todas as corridas, porque já tinha perdido corrida antes, já tinha perdido pole antes também. Então é perfeitamente compreensível que a lógica por trás da Red Bull se aproximar tanto da Mercedes seja um relaxamento do time alemão e não necessariamente uma melhora ou não, um salto aí da equipe austríaca. Mas é claro que isso é possível também. A gente sabe que a Red Bull tem um histórico de melhorar durante as temporadas, tem um histórico de chegar no fim do ano com um carro muito mais competitivo do que tinha no começo. Vamos ver aí se isso é verdade ou não. A gente não tem outra coisa para fazer senão sentar e esperar a chegada de fevereiro, março, que são os primeiros momentos aí quando os novos carros vão entrar na pista. Outra coisa que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer é a situação do Alex Albon, né? E eu mencionei bastante sobre isso nos textos, né? Tanto no texto que eu fiz sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi, como também no texto que eu fiz sobre o Grande Prêmio de Sakir, que foi o Grande Prêmio que o Pérez ganhou. Pérez que é o grande adversário do Albon nessa luta pela vaga de segundo piloto da Red Bull, né? Então, sem dúvidas, o desempenho do Albon foi melhor nesse final de semana. Então, claro que eu acredito que essa questão da Mercedes ter relaxado um pouco também ajudou bastante o desempenho do Albon, né? Porque se a Mercedes relaxa, né, ela vai andar num ritmo um pouquinho mais fraco, o Albon vai ter melhores condições de chegar perto dos carros do time alemão. Mas a gente também tem que comparar o Albon com os carros do meio do grid, né? E nesse final de semana o Albon, né, foi assim extremamente superior à McLaren, por exemplo, que foi a líder desse pelotão intermediário, né? O Albon largou atrás do Norris, precisou fazer a ultrapassagem na pista e foi até engraçado, né? Porque o Norris ele não defendeu, não fez nenhum movimento na ultrapassagem do Albon, o que realmente dava a entender que a McLaren sabia que nesse final de semana eles não tinham condições de lutar contra o ritmo de corrida da Red Bull do Alex Albon. Então, sim, eu acredito que foi um desempenho muito bom, foi um desempenho muito forte, provavelmente o desempenho mais forte de todo o ano do álbum. Mas é justo dizer que ele veio muito tarde, né? Então a gente está falando de uma temporada de 17 corridas, em que praticamente nas 16 corridas anteriores o álbum sempre teve pontos a melhorar nos fins de semana, mesmo nas corridas em que ele chegou no pódio, né? Não foi nada, nenhuma mil maravilhas, né? Então sim, ajuda, eu acredito que ajuda, né? Na posição dele, mas não sei se é tão determinante. Eu acho que se a gente analisar a temporada como um todo, ficou bem claro que o Sérgio Pérez fez um trabalho muito melhor a bordo da Racing Point, né? Racing Point que é um carro inferior à Red Bull, uma equipe, né? Uma operação inferior à operação da Red Bull, e ainda assim o Pérez com 2 corridas a menos, com o problema da Covid, né? Que não é só ficar 2 corridas fora.
cara teve um problema de saúde, ele precisou se recuperar fisicamente. A gente viu o Hamilton nesse final de semana, né? Como ele estava um pouquinho baleado por conta da Covid. Então, com todos esses problemas, né? Com todas essas coisas segurando o ritmo do Pérez, o Pérez foi lá, conseguiu pódio, conseguiu vitória e principalmente conseguiu terminar em quarto no campeonato de pilotos, né? É o melhor do resto, ficou atrás do Verstappen, do Hamilton e do Bottas. Então, se olhar só no mérito esportivo, eu acho que não tem muito o que questionar. O Pérez fez por merecer uma vaga num carro melhor, nesse caso a Red Bull. Mas a gente sabe que não é só questão esportiva, né? A Fórmula 1 tem muita política envolvida. Vamos ver aí o que acontece. Helmut Marko disse que até o Natal vai ser tomada uma decisão. Eu espero que sim, porque eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer quanto a essa situação. Mas enfim, né, nunca se sabe se esse prazo vai ser cumprido ou não. O que a gente tem para fazer é realmente esperar. E por fim, para não deixar passar em branco, vamos dar uma mencionada aqui bem de leve na McLaren. A McLaren, que foi um dos grandes destaques desse final de semana, conseguiu quinto e sexto na corrida. Corrida muito sólida do Lando Norris. Passou praticamente toda a prova na quinta posição. Não foi ameaçado em nenhum momento. E uma corrida excelente do Sainz, porque o Sainz, quando ele fez a parada no primeiro safety car, ele voltou atrás das Ferraris, né? Então ele teve que fazer ultrapassagens, ele teve que ganhar terreno no braço, na pista e num traçado em que é difícil, né, de você fazer ultrapassagem. O Sainz conseguiu passar os dois carros da Ferrari, que também Ferrari foi um dos piores carros nessa corrida, né? Sempre andando para trás. Mas enfim, né? O cara tava lá, conseguiu fazer acontecer. E essa quinto e sexto lugares foi o que levou a McLaren ao terceiro posto no Mundial de Construtores. Grande conquista, a McLaren não ficava nessa posição desde 2012, né? 2012 ou 2013, eu não lembro, mas acho que foi 2012. E é isso daí, um time em ascensão, um time que está crescendo, né? Desde as últimas temporadas vem sempre melhorando em termos de pontuação, em termos de posição no campeonato. E que tem o Ricciardo chegando aí pro ano que vem. Vamos ver o que o australiano consegue fazer. A verdade é que a McLaren é um dos times mais promissores do campeonato. Talvez não tanto para 2021, mas eu acho que para mudança de regulamento em 2022, talvez a McLaren seja uma das grandes forças aí para a gente ficar de olho, prestar atenção, né? Por hoje é só, então, era isso que eu queria falar. Queria fazer então uma última despedida, né? A gente está chegando no finalzinho do ano, já menos aí de 20 dias para terminar 2020. Provavelmente não vamos ter mais nenhum vídeo aqui no canal, então queria agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui, que, enfim, curtiu os vídeos, que deixou seu comentário. É sempre interessante ver a participação aí de vocês. E o espaço está sempre aberto, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode fazer é conversar, debater sobre Fórmula 1, sempre com respeito, com inteligência, que é muito importante. E, enfim, é isso daí, né? Um abraço aí para todo mundo, cuidem-se. Estamos chegando no período de férias, é sempre importante lembrar, né, das restrições que o mundo oferece para a gente nesse ano bem atípico. Então, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e eu volto aí em 2021. Espero que com novidades e com uma temporada muito bacana pra gente discutir aqui também, beleza? Abraço para todo mundo e até a próxima.